Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Um dia Deus olhou para nós e Ele teve um cuidado muito especial por nós. Não só o dia, mas todos os dias. Ele olha para toda a nação, olha para todos os seus filhos e manifesta a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E por isso o adoremos nesse dia que Ele nos concedeu, amém? Aleluia. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Ele colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Ele colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Ele colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. 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 Aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória.
Som. Ei. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esta manhã, né? E a rica oportunidade que temos de estar aqui na casa do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? Nosso culto presencial de domingo, transmitido pelas redes sociais, com a bênção de Deus, né, sobre as nossas vidas. Muito bom nós podermos aproveitar, né, esta rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes por podermos estar aqui nesta manhã e melhor coisa que nós poderíamos fazer. Esse é o dia do Senhor, né? É muito importante que nós sejamos mordomos fiéis do nosso tempo, né? O que é mordomos? O que é essa mordomia? Saber administrar bem, né? Na verdade, não é só o tempo. Nós precisamos saber administrar tudo na nossa vida. Mas administrar o tempo é algo assim muito importante. Nós sabemos que vivemos numa correria muito grande. Vivemos, alguns têm tantas atividades que 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano são pouco para administrar todos os seus compromissos. Mas Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que a gente tenha uma vida tranquila, com compromisso e administrando bem, dando tempo para a família, tempo para o Senhor, tempo para o trabalho, tempo para o descanso. Tudo isso é importante. Amém? Por isso que Deus disse, né, que um homem trabalharia 6 dias, mas descansaria 1. E nesse dia do descanso, que para nós é o domingo, não é totalmente um descanso, né? Mas é o dia do Senhor. Então é o dia para nós focarmos em Deus, não é verdade? Focarmos em Deus e separarmos o dia para nós estarmos na presença do Senhor. Especialmente os trabalhos da igreja. Não são muitos, não é verdade? Eu lembro que quando eu converti, os trabalhos de domingo na igreja, quantos lembram disso? Eram mais intensos, né? Tinha escola dominical, tinha evangelismo à tarde, tinha culto em praça pública à noite, né? Antes de começar o culto, eu me lembro disso. Lembro que a gente saía para fazer evangelização no domingo à tarde, em hospitais, em cadeias. Quantas vezes nós estivemos em cadeias evangelizando? E a igreja, ela funcionava ali na Avenida Goiás, e a cadeia era bem em frente. Quem lembra da cadeia pública na Avenida Goiás? Bem em frente. E a gente, à tarde, nós íamos ali no presídio, né, visitar a cadeia pública central e fazer culto. E à noite, antes do culto, nós íamos para a Praça Bom Jesus para fazer ar livre, uma meia hora antes do culto, para chamar as pessoas para o culto, rebanhar o povo. E era uma benção. Às vezes ia 5, às vezes ia 10 pessoas assistir o culto. Às vezes a gente ia lá na Praça Americana do Brasil, que já estava funcionando, né? Enfim, e as atividades nossas eram intensas no domingo. E eu acho que o domingo é assim, domingo é nós precisamos buscar a Deus. Eu quero parabenizar os irmãos que estão aqui nesta manhã. Né? Nós estamos com um grupo, poderia ser melhor, mas um grupo bom, e que Deus possa estar assim nos abençoando e Deus possa trazer despertamento para a igreja, né? As coisas estão tão difíceis que nem em casa nas redes sociais a igreja não acompanha os trabalhos da igreja. Você vê como é que é as coisas? Né? Nem em casa ele não consegue, às vezes, acompanhar. Caiu bastante as pessoas verem os nossos cultos, né? O pessoal da igreja caiu bastante. Então, estão fazendo outras coisas no domingo, verdade? E então isso aqui vai aqui uma exortação com muito amor, com muito carinho,
e com certeza às vezes as pessoas vão ouvir depois essa nossa palavra, mas nós falamos assim com amor e cremos que tem uma direção de Deus. Mas Deus tem colocado uma palavra no nosso coração, nós queremos dar as boas-vindas ao Mariovaldo e a Marilda, que estavam viajando. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e os demais irmãos que aqui estão, que Deus continue nos abençoando. João capítulo 11, versículo de número 1 até o versículo 46. O texto é longo, mas eu sou rápido aqui na leitura. Você mesmo assentado, você acompanha conosco. Nós vamos, tem uma palavra de Deus para a sua vida dentro desse texto. Amém? Então, João 11, versículo 1 ao 46. Diz assim a palavra. Depois eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta dentro desse texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltasse para lá? Respondeu Jesus: não, são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ele vai estar salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 500 estádios perto de Jerusalém, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se o espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Verso 36, então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia esse abrir os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus agitou-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, e era esse uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque
já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, sendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolta num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Pois dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, tua palavra foi lida e agora, ó Deus, dependemos do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite, nesta manhã. Oramos, ó Deus, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós tivemos algumas mudanças a partir dessa semana no nosso culto da família, né? Aquele culto da família que era realizado com a live todas as terças-feiras, não tem mais a live e ele não é mais pela internet também, ele é presencial com o estudo bíblico. Nós começamos esta semana, teve uma frequência muito boa, então nós estamos estudando a palavra aqui nos cultos de terça-feira. Por isso, nós vamos suprir essa falta desse culto da família de terça-feira nas nossas pregações, nas nossas ministrações, e nós vamos iniciar hoje uma série de pregações em cima do tema família. Nós vamos fazer intercalando, não vai ser sempre, mas nós vamos pregar muito em cima disso aqui, em cima de família, porque eu acredito que esse deve ser o nosso foco maior. Amém? Nós temos que estar voltado para a nossa casa, para a nossa família. Esse foco é muito importante, por isso nós vamos iniciar. E, queridos, uma rápida lembrança nas histórias das narrativas bíblicas, nós podemos ver que o projeto maior de Deus para a humanidade é a família. Logo desde o início da criação, nós vemos que Deus criou o homem, e ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher para estar ao lado dele, uma disjuntora, alguém para estar lado a lado com ele, né? E depois Deus dá a ordem, assim, na constituição da família, né? Deus dá a ordem dizendo que o homem deveria deixar pai e mãe, se unir à sua família e ser uma só carne, né? E Deus deu uma ordem quando criou o homem também, dizendo que ele deveria crescer e multiplicar e encher a terra, isso gerar filhos, enfim, formar famílias. E nós vemos nas narrativas desde de Gênesis, essas famílias, né? Essas famílias sendo constituídas, sendo formadas, e nós vemos também, no meio de todas as famílias que nós vemos dentro da Bíblia, inclusive homens muito usados por Deus, homens tremendamente abençoados por Deus, mas muitos problemas atingindo as famílias. Nós vemos a família de Abraão, não é verdade? Quantos problemas Abraão teve na sua família. Não vamos aqui se ater aos problemas, mas nós vamos mencionar, e os irmãos conhecem a história bíblica, sabe que a família de Abraão não foi uma família assim, sem problema, todos tiveram problema, né? Então a tragédia que aconteceu com seu sobrinho Ló, né? Coisa terrível, Ló perde a sua esposa, enfim, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, depois, na sequência, enfim, a família de Isaac e Rebeca, os dissabores com Esaú, com Jacó, né? Embora algumas vitórias, mas muita dificuldade, né? Muita dificuldade na vida de Jacó, lá na casa do sogro, Labão, enfim, muitos problemas. A família de Moisés, quanta dificuldade para poder criar aquela família, não é verdade? Então, muitas dificuldades. O que falar então de Sansão? As mães, os pais de Sansão, sabendo que ele era um homem escolhido por Deus, né? Sansão trouxe tanto de sabores para os seus pais, tanta coisa ruim. Então, queridos, nós vemos aí que as famílias têm os seus problemas. Jefté, o sacrifício da própria filha,
os filhos de Saul, não é verdade? Davi, a família de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quantos problemas na família de Davi, que coisas terríveis. Salomão, o sofrimento dos profetas no Novo Testamento, não é verdade? As famílias, o sofrimento de João Batista, imagine a família de João Batista vendo o seu filho ser membro da família ser decapitado. Imagine a família de Estevão, imagine a família de Paulo, enfim, muitas outras famílias. Na verdade, a Bíblia tem histórias que, se formos sábios, nós podemos tirar delas lições para as nossas vidas. Nas histórias bíblicas nós conhecemos um pouco mais das nossas vidas, porque elas estão lá, estão ali, e nós temos assim a receita, nós temos como conduzir as nossas famílias à vitória. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Deus socorreu muitos dessas famílias aqui mencionadas, e vemos que Ele também pode nos socorrer com os nossos problemas. Deus é tremendo. Então nós precisamos acreditar nisso, que Ele é aquele que vai nos ajudar na nossa jornada aqui na terra, a conseguir conquista, a conseguir vitórias para as nossas famílias. Nós apenas precisamos colocar como instrumento na mão dEle para que isso aconteça. Por isso eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um pouco dessa história dessas três irmãs, dessa família. Uma família tão abençoada, uma família composta por três pessoas interessantes. Não menciona aqui o pai, né? Não sabemos se ele já havia morrido, aqui dentro da história, não é verdade? Então a família de Lázaro, de Maria e de Marta. Três irmãos abençoados. Era assim a história inicial dessa família. Que família abençoada, não é verdade? Pessoas que Jesus amava muito. É isso que diz o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É isso que está na história narrada. Então, pessoas que o amor de Jesus era tão grande. Eles viviam na maior bênção. A Bíblia menciona que nessa família, segundo os estudiosos, Jesus costumava hospedar na casa deles. Jesus estava sempre na casa deles. E Lucas capítulo 10, versículo de número 38, eu acho que eu não passei essa referência para o Júnior, mas eu quero ler aqui. Olha só, indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ou seja, aquela família assim abençoada. Nós podemos comparar a família de Lázaro, de Marta e Maria, como uma família assim espiritual, como uma família que realiza cultos nos lares, a família que toda serve ao Senhor, todos pegam sua Bíblia, vão para a igreja, acompanha, abençoadinha, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Maria foi a mesma que ungiu os pés de Jesus com bálsamo, isso nós podemos ver nas Escrituras, no texto de Mateus e Marcos. Queridos, o que nós aprendemos com essa história? Algumas coisas nós aprendemos com essa história. Por mais que estejamos com as nossas vidas na presença de Deus, nós podemos enfrentar dificuldades. Amém? Nós podemos enfrentar dificuldades. E isso não quer dizer que nós vamos levar a nossa vida levianamente, sem compromisso, sem estar na presença de Deus. Nós só estamos querendo dizer que, por mais que nós estejamos com a nossa vida na presença de Deus, a gente enfrenta dificuldade. E que às vezes as lutas vêm de forma surpreendente, rápida. Quando menos esperamos, nós somos pegos de surpresa. Nós somos pegos de surpresa. A coisa mais interessante, que a narrativa do texto bíblico, nós acreditamos, porque Jesus, ele não ficava muito tempo, a região não era muito grande, e ele vivia, às vezes uma vez por semana, ele passava em vários lugares, o ministério dele era assim, não demorava muito para passar não. Provavelmente, Jesus tenha passado poucos dias antes de Lázaro adoecer e estava tudo bem. Ou seja, essa doença de Lázaro foi uma doença assim, repentina. A gente não sabe o que foi, a gente não sabe se foi uma picada de um inseto, a gente não sabe se foi alguma coisa que ele comeu, a gente não sabe o que foi, mas eu quero dizer para você que às vezes as lutas vêm de forma surpreendente, rápida, quando menos esperamos, nós somos pegos de surpresa. Marta e Maria, Lázaro foram pegos de surpresa com essas enfermidades.
Mas tem muitas coisas que nós queremos aprender com essa história, e eu convido você um pouco mais para nós caminhar comigo nessa história. Eu quero falar nesta manhã sobre um milagre na família. Olha, irmãos, quantas famílias estão precisando de milagre? Quantas estão precisando de milagre? Quantas famílias estão doentes? Estão doentes. Quantas famílias já estão mortas em algumas áreas de sua vida? Elas estão mortas no relacionamento, elas estão mortas no convívio. Membros da família estão mortos, estão sem vida, estão juntos, mas não estão juntos. E precisa da intervenção de Deus. Se a família é o maior projeto de Deus, com certeza, o maior intuito do diabo é destruir a família, é acabar com a família. Daí nós vemos muitas vezes ele tentando atingir as famílias através dos governos, através de leis que venham denegrir a imagem da família, que venham tirar a estrutura da família dos padrões da Bíblia, dos padrões bíblicos. Então, queridos, nós, como cristãs, como conhecedores da palavra, nós precisamos ir em busca incessante, guardando, protegendo a nossa casa, pedindo a Deus que tenha misericórdia e buscando, sobretudo, um milagre na nossa família. Um milagre de Deus, que Ele venha operar nas nossas vidas, que Ele venha operar nas nossas casas. Não há uma família sequer, não há uma família sequer que não precise de um milagre dentro da sua casa. Em alguma área, alguma coisa está morta, precisando de um agir, de uma intervenção de Deus. E nós vemos então o milagre acontecendo na família de Lázaro, de Marta e de Maria. O que nós aprendemos, em primeiro lugar, é que Deus não está indiferente com as nossas necessidades. A gente precisa aprender isso, que no momento oportuno Ele vem nos socorrer. Você sabe aquele problema que você tem na sua casa? E que você acha que Deus está indiferente? Deus não está indiferente. O mais ainda que muitas vezes você não tenha orado, ainda que muitas vezes eu não tenha orado, eu não tenha colocado na presença de Deus, Deus conhece, Ele sabe. E é interessante que é importante essa iniciativa nossa de ir buscar nele o socorro. Para nós entendermos bem isso, que Deus não está indiferente às nossas necessidades, que no momento oportuno Ele vem nos socorrer, a gente precisa guardar as nossas mentes para que nós não venhamos esquecer os atributos de Deus. Deus é onisciente. O Salmo 139 fala isso. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Então, a gente não pode deixar que nossa mente seja traída e que os problemas nossos venham superar, venha cegar o nosso entendimento, venha fazer que nós esqueçamos que os atributos de Deus, eles são eternos, eles estão acima de qualquer atributo humano. Deus conhece o que vai estar acontecendo dentro da nossa casa. Deus conhece o que está acontecendo com os nossos filhos. Deus conhece o que está acontecendo no nosso relacionamento. Deus conhece tudo. Então, Ele não está indiferente às nossas necessidades. No momento oportuno, Ele vem nos socorrer. Só que o socorro de Deus, muitas vezes nós somos alcançados pela sua infinita graça, infinita misericórdia, e muitas vezes até sem buscar Ele vem nos socorrer. Mas é muito importante a gente buscarmos. É muito importante nós orarmos. É muito importante a gente não desistir, estar sempre diante de Deus. Então o texto diz que todos os que estavam em Betânia, cientes da situação em que encontrava Lázaro, estavam em tribulação. Betânia não era muito longe, levava em consideração os nossos dias, 18, o versículo 18 diz que é 15 estágios, estágio romano, 183 metros, aproximadamente 3 quilômetros, 2 quilômetros e quase 3 quilômetros. Podemos imaginar o assunto da conversa na casa de Lázaro, a conversa na cidade, e Jesus está em Jerusalém. E alguém fala assim, vamos mandar
alguém avisar a Lázaro que Lázaro está enfermo. Vão avisar Jesus que Lázaro está enfermo. E ele virá rapidinho, vai colocar as mãos sobre Lázaro e ele vai ficar curado. Podemos imaginar a conversa com os amigos conhecidos de Lázaro. Olha lá o crente fiel, que adiantou toda a sua dedicação. Quanto mais ele precisava, onde estava Jesus que não veio socorrê-lo? Lá em Betânia a notícia era o seguinte: Jesus está chegando. Já mandamos avisar. O mensageiro deve ter voltado. Antes falou, eu já avisei Jesus. E toda hora eles olhavam para a porta da entrada da cidade. Cadê Jesus? Jesus não vem. Cadê Jesus? Irmãos, muitas vezes a gente esquece essa questão do atributo de Deus, da onisciência, da onipotência, da onipresença. E a gente acha que Deus esqueceu da nossa família, da nossa casa. A gente às vezes até acha que Ele não está olhando para nós, mas não é assim. No momento oportuno, Ele vem nos socorrer. Cabe fazer o quê? Fazer o que Marta e Maria fez. Avisar. Cabe orar. Orar e esperar, essa é a nossa função. Não tem que apressar. Às vezes a gente quer orar e acha que Deus é igual aqueles filmes que a gente vê da fada, né? Do gênio. Que você está diante do gênio, esfrega a lâmpada, faz um desejo, o gênio, aqueles filmes de criança que a gente vê, né? Um desejo, o gênio na hora te dá o desejo. Não é assim. A gente ora, confia e espera. A ação de Deus nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Em Jerusalém, Jesus está tranquilo. Em Betânia tem um desespero, a situação só piorando. Nada de Jesus chegar. E que todos temiam aconteceu. Jesus não apareceu e Lázaro morreu. Em Jerusalém, no versículo 14, Jesus diz claramente para os seus discípulos: Lázaro morreu. Olha lá o versículo 14. Então disse Jesus claramente: Lázaro morreu. Antes ele disse: vamos ter com Lázaro. No final do verso 15, Jesus afirma: vamos ter com ele, né? Vamos estar com ele. Mas morreu, vamos ter com ele. Interessante isso. Queridos, o atributo de Deus, Jesus era Deus encarnado, a onisciência. Ele está acompanhando todas as coisas. Ele sabe muitas vezes que o problema na nossa casa está aumentando, a crise está intensificando, a situação está fugindo do controle, mas Ele está vendo tudo isso. E para Ele isso não faz diferença. Não faz diferença se a nossa visão, o problema é pequeno, se a nossa visão é... Você sabe por que não faz diferença? Porque Ele é todo poderoso. Porque não existe nada que Ele não possa fazer. Porque Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode fazer brotar da rocha a água. Ele pode fazer o vento cessar, a mais alta, mais forte tempestade acabar e cessar. A gente quer botar Deus dentro da caixinha e quer fazer. O vento é fraco, esse Ele faz. Ele faz o fraco, Ele faz o vento forte cessar. Ele é poderoso. No verso 17 entendemos que ele entra para receber a notícia da enfermidade de Lázaro, chega até Betânia e ele demorou exatamente 4 dias. Interessante, né? Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Mas ele foi lá socorrer. Queridos, eu quero dizer para você que assim como foi com a família de Lázaro, acontece conosco. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Pode ser que você esteja exatamente nesse momento se sentindo assim, que Deus não está nem aí para o seu problema, você tem orado, às vezes até desistiu um pouco, às vezes diminuiu até a sua oração, mas eu quero dizer para você, não desista, porque no momento certo Ele vai te socorrer. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o socorro de Deus está chegando para a sua vida, para a sua casa. Ele está chegando. Ele vai chegar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O socorro de Deus para a família, Ele vai chegar. O que nós precisamos é focar. É focar. A coisa mais valiosa que nós temos nessa vida é a família. Por isso que em Eclesiastes diz, né? Goza a vida com a mulher que amas, né? É a coisa mais maravilhosa. Versículo 2,
ou melhor, segundo ponto, o milagre na família de Lázaro, que a presença de Jesus renova a nossa esperança em meio às muitas necessidades. Versículo 21, versículo 22 e versículo 32. Essa presença, irmãos, ela é alcançada através da oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com a esperança. Porque quando o problema se aumenta, voluma demais, se nós não estivermos muito firmes com Jesus, a esperança faz assim, ó, e a gente desiste. E a gente não pode desistir das nossas famílias. Você não pode desistir. Ainda que o problema esteja avançando. Ah, o filho bebe muito, aumentou. Mas ele antes bebia, agora ele está até fumando. Agora ele está até brigando. Não desista. Porque a presença de Jesus renova a nossa esperança. E por que essa esperança ela é diminuída? É porque a gente, às vezes com a intensificação do problema, com situações, a gente deixa de fazer coisas, nós deixamos de práticas que alimentam a nossa esperança. Alimenta a nossa esperança. Essa presença de Jesus, ela é alcançada através de oração, através da leitura da palavra e através da comunhão com os irmãos. Essa presença de Jesus, ela é alcançada exatamente dessa maneira. E o diabo sabe disso. Quero dizer para você que ele sabe disso. Ele sabe. Alguém está vendo Jesus aqui? Não, nós não estamos vendo. Mas nós sentimos a presença dele em função de quê? Em função que nós estamos focados. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos reunindo, nós estamos em comunhão, nós estamos pregando a palavra, ou nós estamos cantando hinos. E isso traz a presença, isso traz a esperança. A gente sai de um culto, sai de um trabalho, sai de uma live que nós estamos assistindo, renovados. Por isso que nós estamos passando um momento muito difícil. E depois dessa pandemia, quando passar essa pandemia, muitas coisas vão acontecer no meio da igreja. Eu estou temendo muito pelo esfriamento, pelo desvio, por conceitos. Por quê? Porque as pessoas estão com muito medo, medo estranho, e às vezes faz até uso do medo, usa o medo como desculpa para não vir à igreja, como desculpa para não estar na igreja. Não ouve, não tem, mesmo estando em casa, não ouve um hino evangélico, não ouve um trabalho da igreja. Isso com certeza vai afastar a presença de Jesus, vai esfriar na fé, e a esperança vai embora, e os problemas tomam conta, e ele às vezes até desiste, e às vezes ele fala, não, mas a vida é assim mesmo. A vida ele vai pensar exatamente dessa maneira. Mas, irmãos, a presença de Jesus renova a nossa esperança. E essa presença ela é alcançada pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com os irmãos. Se hoje a gente não pode estar aqui, mas a gente pode em casa ter comunhão, a gente pode assistir a live, a gente tem um grupo da igreja que a gente pode interagir. Lá é colocado mensagem, a gente pode ler. E fazendo assim, nós vamos ter a nossa esperança alimentada, e os problemas vão continuar, mas a gente vai estar sempre naquela esperança, que Deus vai agir, que Deus vai estar trabalhando, que Deus vai me socorrer. O versículo de número 21 diz assim, disse-lhe Marta a Jesus, Senhor, se tu estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Às vezes a gente fala isso, já viu? A gente fala isso. Por que Deus deixou acontecer isso na minha família? Se Deus tivesse agido, meu filho não teria sido assassinado. Às vezes a gente fala isso, né? Como sendo assim, querendo colocar a culpa em Deus por um problema que foi criado por nós mesmos. Às vezes até os pais erraram na educação dos filhos,
às vezes faltou amor, enfim, outras coisas mais. Mas Marta disse, Senhor, se tu estiveres aqui, não teria morrido, meu irmão. Eu estou falando assim algo mais grave, né? Mas vamos pensar em um problema que às vezes a pessoa diz que não tem jeito. Como é o caso, quem já ouviu falar no ditado que tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Muitas vezes a gente já falou isso, não é verdade? Mas Marta não pensava dessa maneira. Marta diz, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E no verso 22, ela diz, também sei mesmo agora que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Amém? Isso é lindo, irmãos. Que esperança dessa mulher, hein? Deus teria intervido na minha casa, as coisas pioraram. Se Deus tivesse intervido, não teria chegado até aqui, mas chegou até aqui, mas ainda assim, eu creio que Deus é poderoso para reverter a situação. Eu creio que Ele pode agir. Eu creio que Ele tem poder para entrar na minha casa e ainda assim transformar. O problema foi tão grande, chegou a um grau superlativo elevadíssimo, mas eu creio que Deus pode abençoar a minha família e fazer um milagre em casa. Jesus declarou, teu irmão há de ressurgir. Queridos, é coisa humana nós acharmos que se a crise aumentou, Deus não vai agir. No verso 21, ela está sem esperança. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma expressão com muito pouca, sem nenhuma esperança. Mas no verso 2, parece que ela dá um estalo assim na sua mente, e ela diz, mas eu sei que agora, tudo o que pedires, Ele te concederá. E com Maria também foi a mesma coisa. Nós vamos avançar um pouquinho lá no verso 32, quando Jesus encontra ela. Então, uma família sem esperança até a chegada de Jesus. Uma família com esperança renovada pela presença de Jesus. O que é isso? Orar. Como é que é a aplicação nos nossos dias hoje? Orando, lendo a Bíblia, em comunhão, acompanhando, ocupando o nosso tempo, ocupando nossa mente com coisas concernentes à palavra. É assim que nós vamos ter a nossa esperança renovada. É assim que nós vamos trazer a presença do Espírito de Deus para dentro do nosso coração. Ela é alcançada através exatamente disso, da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos, da presença nas atividades da igreja. Nós estamos vivendo momentos difíceis, muitas dificuldades. Corramos em busca da renovação da nossa esperança. Busque Deus. Não desista do socorro de Deus. Ainda que o problema se agravou, vai em busca da Bíblia, que vai trazer um crescimento para a sua fé. Tiago diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tenhamos fé das duas irmãs, Marta e Maria. Sei que tudo tu podes fazer. Para Deus nada é impossível. E nós estamos concluindo, irmãos, que o milagre na família acontece pela presença de Jesus, né? Porque Ele renova a nossa esperança e a gente tem fé, na verdade, a gente então vai em busca e não desiste. Mas que as nossas necessidades pode ser suprida pelo milagre de Deus. Se é uma coisa que nós nunca podemos desistir, que nós devemos sempre acreditar, é que Deus é Deus de milagre. Amém? Deus é Deus de milagre. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. E milagre é aquilo que o homem não pode fazer. E Deus faz. Não é verdade? Milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Isso aqui é o milagre. E Deus pode, e o milagre de Deus, ele é realizado para reverter uma situação. É um milagre, mas o milagre de Deus também acontece por uma proteção de Deus. Às vezes nós vemos aí alguns desastres automobilísticos. Esses dias eu vi um, que o carro ficou desse tamanhozinho, assim, bem pequenininho, assim, e não morreu ninguém. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Não é verdade? É um milagre de Deus você não pegar a Covid. Mas é um milagre de Deus também você pegar e ser curado.
Louvado e glorificado. Então, por que ter medo? Se nós servimos a um Deus de milagre, nós temos que ter as preocupações, todas as prudências. Não é verdade? Nós sabemos que nós não podemos andar em alta velocidade na estrada. Sim ou não? Não podemos andar, porque você está correndo risco. Então você se precave. Mas isso não impede que você morra de um desastre. De repente vem algum carro de lá desgovernado e bate em você. E você está cauteloso. Então nós estamos em pandemia, mas nós não podemos distanciar da presença de Deus. A gente não pode deixar de estar aqui. Passou. Há perigo sim, mas não é tanto assim como nós colocamos na nossa cabeça, não. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar o convívio familiar. Está na hora de nós tomarmos todas as nossas preocupações, mas está na hora de se reunir com a família. Está na hora do idoso estar junto sim com a família. Com cuidado, com máscara, com os cuidados. Se tem sintoma, fica distante, mas nós temos que voltar ao convívio familiar, às reuniões. Porque Deus é Deus de milagre. E isso vai trazer renovação, isso vai fazer bem para a família. Que nossas necessidades podem ser supridas pelo milagre de Deus. E milagre é para aqueles que têm fé. O milagre é qualquer ação de Deus que causa espanto, admiração na parte do homem. O milagre acontece por prevenção, ou o milagre acontece por reversão de situações adversas. Observe a fé de Marta, já falamos, né? Já falamos. Versículo 39, Jesus chega no túmulo de Lázaro e ordena que a pedra seja tirada. A história diz isso. E cheirava mal, porém Jesus volta a exortá-lo, se crer verá a glória de Deus. Irmãos, não se trata de uma pessoa morta, mas de uma pessoa que estava morta há 4 dias, que cheirava mal. O que nós aprendemos com essa história? É que nós não podemos desistir do milagre. Porque às vezes tem situação que você olha humanamente assim, falando assim, não tem jeito não. Você olha para um lado e fala assim, não tem jeito não. Você olha para o outro e fala, não tem jeito. Está desenganado pelos médicos. Olha que situação que ele está. Não. Isso é o 4 dias, né? Ou seja, uma situação dificílima. Mas, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Agora, o que eu acho mais interessante nessa passagem, que estou concluindo, quero ver com vocês, é que Jesus manda que eles tirem a pedra para que Lázaro fosse ressuscitado. Isso aqui é muito bonito. Você sabe por quê, irmãos? Jesus era Deus, sim ou não? Ok. Jesus podia virar para eles e falar assim, olha, agora eu vou rogar ao Pai, vou orar para que Ele envie uns anjos para tirar a pedra. Podia fazer isso? Sim ou não? Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus e que o Pai me ouve. E vou falar para os anjos, Pai, manda 2 anjos aqui para tirar a pedra. Assim como a pedra foi tirada do túmulo pelos anjos. Estavam lá sentados. Né? Não é verdade? Jesus poderia dizer assim, não, eu vou, só um minutinho, antes que Lázaro saia. Lázaro, ou pedra, sai daí. Ou Jesus podia mandar um vento, né? Ele orar, Pai e tal, e Deus podia mandar um vento lá, um vento forte, que não ia afetar ele, só ia atingir a pedra, estirar a pedra, enfim. Mas Jesus disse para eles, tira a pedra. Essa passagem nos mostra, irmãos, que o milagre de Deus não é que está condicionado, não é isso. Mas é importante, é muito importante, 2 pontos aqui, que o milagre de Deus, ele não está condicionado a isso. Nós sabemos que Deus é tão poderoso que Ele não precisa de nenhuma ação humana para realizar o milagre. Mas 2 coisas aqui é muito importante para que o milagre de Deus aconteça. E eu quero exatamente tirar a pedra. Eu quero falar sobre 2 coisas rapidinho que impedem que o milagre de Deus aconteça. O primeiro é a pedra da incredulidade. Quando a gente desiste da família. Quando a gente desiste do nosso casamento, quando a gente desiste do nosso filho, que é tão problemático que a gente manda o menino embora e deixa de amar e deixa de cuidar e manda embora de casa. Isso é incredulidade.
nós precisamos crer que Deus pode reverter toda e qualquer situação. Então a pedra da incredulidade, ela tem que ser tirada para que o milagre de Deus aconteça. Jesus chegou na casa de Lázaro, ele mandou que os incrédulos, na casa de Jairo, ele mandou que os incrédulos saíssem. Ficou só com 3 discípulos. Coisa mais interessante nessa passagem, que ele não leva todos os discípulos, porque entre eles havia incrédulos. Mas ele leva Pedro, Tiago e João para dentro da casa de Jairo. Só vocês. Então a incredulidade é muito ruim. E ele disse, a menina não está morta, mas ela está dormindo. E as pessoas riam. Então Jesus tirou a pedra da incredulidade, mandou os que incrédulos saírem, e ficou apenas o pai, a mãe, o milagre de alguns dos discípulos, e o milagre aconteceu. Pela nossa incredulidade, às vezes procuramos soluções para o nosso problema fora dos padrões de Deus. Não tem como Deus realizar o milagre. Pela nossa incredulidade, a gente procura soluções para aquele problema fora da palavra. Fora da Bíblia, não tem nada a ver. A gente fala, não, eu acho que vai ser assim. Acho que assim eu vou resolver. Assim eu vou resolver. Então é muito perigoso isso. Amém? Procuramos soluções fora dos padrões de Deus. É preciso ter fé para alcançar o milagre de Deus. Para Marta e Maria, ele disse que se creres, verás a glória de Deus. Para você que está aqui nessa noite, nessa manhã, e para você que está na sua casa, ele diz a mesma coisa. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Crermos de acordo com a palavra. Crermos que o agir de Deus vai ser de conformidade com a palavra. E para concluir, a outra pedra que nós devemos tirar, que é muito parecida com a pedra da incredulidade, né? Mas é a pedra da desobediência à palavra. É aquilo que nós procuramos solução fora da palavra. Então nós temos que obedecer dentro dos padrões bíblicos. Quando estamos precisando de uma ação de Deus em uma determinada área da nossa vida, é importante observarmos o que a palavra diz. No Evangelho de João, no capítulo 21. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos discípulos junto ao mar Tiberíades, e depois de muito trabalho, noite inteira, não pescaram. Jesus ordena que eles deveriam lançar ao mar alto e jogar a rede do outro lado. E a resposta do discípulo ao trabalho foi: trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas lançaremos as redes. Assim fizeram, e o milagre aconteceu. Se a palavra diz que é para nós amarmos, independente de situação, esse amor deve permanecer. Amém? Ele deve permanecer. Amar. A palavra diz que amar deve ser amar os inimigos. Será que um filho, um esposo é inimigo? Não é inimigo. Então tem que amar mesmo. Não é verdade? Sobre a tua palavra, então, mas eu amei, eu estou amando, eu estou fazendo, e as coisas não acontecem. Continua amando. Continue com atitude de amor. Continue cercando. Mas a palavra também diz que deve ser disciplina. Então a gente tem que estar bem dentro da orientação de Deus, e às vezes tem que haver uma disciplina. Porque às vezes também confundimos, né? Confundimos o que é amor e o que é disciplina. Achamos que amor é dar tudo, e às vezes não é dar tudo, mas amor também é um pouco retirar um pouco a mão, não é verdade? Então, queridos, praticar a palavra, obedecer o que está na palavra, para nós conduzirmos a nossa família ao milagre de Deus. Precisamos acreditar em milagre, ainda que o problema tenha aumentado. Algo impossível aos olhos dos homens. Jesus hoje chega na sua casa para realizar o milagre que você precisa. Aquele problema de 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, para reverter a situação que se agravou na sua família. Deus seja louvado, queridos. O sermão um pouquinho longo, mas Deus tem colocado essa palavra no nosso coração. Eu quero te chamar, convidar para você para ficar de pé para nós orarmos. Eu não posso desistir da minha casa. Eu não posso desistir da minha família.
A minha família é o maior projeto de Deus, o diabo não vai tomar. Mas ela é minha, Deus me deu, é a minha família, os filhos meus são Deus que deu. O meu esposo é Deus que me deu. E o milagre vai se acontecer. Porque eu creio no poder de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus não está diferente com os problemas da nossa casa, da nossa família, ainda que seja que nós temos carregado isso por muitos anos. Nós não podemos perder a esperança de alcançar aquilo que tanto necessitamos na nossa casa. Por isso precisamos buscando a renovação da nossa esperança, para nós não desistirmos da nossa família. E as nossas necessidades, ela pode ser suprida pelo milagre de Deus. Vamos orar. Vamos colocar a nossa casa na presença de Deus, a nossa família na presença de Deus. Aleluia. Eu acredito que não tem ninguém, não existe ninguém que está aqui presente hoje. Não existe ninguém na sua casa que não está nos ouvindo. Não existe ninguém da nossa igreja. Eu vou um pouquinho mais além. Eu acredito que não existe ninguém na face da terra que não necessite de uma intervenção de Deus na sua casa, na sua família. Porque não existe família sem problema. Não existe família sem tristeza, sem amarguras. Precisa de uma ação de Deus. E nós vamos orar agora, nesta manhã, clamando ao Deus dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Ó Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, dentro da tua palavra para nós meditarmos. Nós queremos apresentar o maior projeto do Senhor na face da terra, que são as famílias espalhadas nos 4 cantos da terra. Que são as famílias, Senhor, todas as famílias que estão sobre a terra, independente dos seus credos, independente de posição social, o Senhor os ama, o amor do Senhor é sobre todos nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas famílias, da igreja, Senhor, aqueles que estão presentes, aqueles que estão na sua casa, aqueles, ó Deus, que estão ouvindo essa transmissão, aqueles que vão ouvir posteriormente. Deus, nós clamamos pela ação do Senhor, pela bênção do Senhor. E que o lar de Marta, Maria e Lázaro, que foram abençoados por este milagre, seja um exemplo para as nossas vidas, Senhor. Que nós não podemos desistir da nossa casa, da nossa família. Por isso estenda as suas mãos, ó Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E age, ó Deus, e opera o milagre que tanto necessitamos. Que a mão do Senhor venha em nosso socorro. Que o Senhor possa se fazer presente e agir no tempo oportuno, no momento certo, e trazer a bênção para as nossas vidas, Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus, para a Tua glória e para a Tua honra. Nós louvamos o Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Pode sentar, queridos, nós estamos concluindo o nosso culto. Mas nós vamos ainda louvar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos vão estar aqui cantando o hino, enquanto isso nós vamos estar ofertando. Eu quero dizer para você que nós teremos ainda um culto à noite hoje, às 19 horas, amém? Nós vamos ter aqui um culto. E eu quero convidar você a acompanhar da sua casa, ou aqui presente, acompanhar este culto. Amém? Em nome de Jesus. Vamos então louvar o Senhor com os dízimos e as nossas ofertas. Aleluia, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face,
dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. o véu que separava, O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém? Os irmãos observaram que eu estava olhando ali no celular, não deu para ouvir porque depois eu vou passar para os irmãos.
Tem uma gravação no meu celular do DDD 92, não sei ainda onde é. Parece uma pessoa desesperada. Tá? Provavelmente ela tenha pego o nosso telefone no site da igreja, qualquer coisa assim. Tá? Depois eu vou ouvir direitinho. A gente precisa se colocar na presença de Deus, amém? Para que Deus possa operar, amém? Nós estamos concluindo o nosso culto. Existem muitos exemplos positivos acontecendo no nosso meio. Nós conhecemos igrejas que têm avançado nesse período de pandemia, que têm aberto novos trabalhos, que têm colocado a confiança em Deus, amém? Não vamos citar nomes, mas nós temos acompanhado. Essa noite eles fizeram noite de pijama. As mulheres, tem mais de 30 mulheres que foram dormir numa casa, com medo de... E a orientação foi que elas dormissem de dia em casa, porque à noite iriam para lá para buscar Deus, para orar, para ler a palavra, para estudar, fazer discipulado. E onde fica a pandemia nisso? Você entendeu? Então, irmãos, a gente precisa se desprender. A gente precisa buscar a Deus. Amém? E as coisas estão acontecendo, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que está acontecendo à direita, à esquerda, que a gente ouve ouvir, o Deus é o mesmo, o Deus que nós servimos é o mesmo, pode acontecer conosco também. Basta o que fazermos? Mesma coisa. Basta buscarmos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso culto? Em nome de Jesus, eu quero parabenizar os irmãos que estarem aqui nesta manhã. Que Deus te abençoe. Vamos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus. Amém? O Ariovaldo vai estar orando para nós. Em nome de Jesus. Bem, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe até a noite. Se Deus quiser, às 19 horas, ou presencial ou na sua casa, você participando deste culto. Amém? Deus te abençoe. Aleluias.